Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, estamos em mais um estudo para a glória do nome do Senhor. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, faça seus comentários, é muito valioso. Anima a gente, sabia? Dá seu like e compartilhe. No estudo de hoje, nós vamos aprender sobre o primeiro mártir cristão. Você sabe quem é? Vamos ver logo após a vinheta. Esse homem que foi o primeiro mártir cristão, ele deu a sua vida por amor ao Evangelho. É Estevão. Você acertou? Vamos ao tema de hoje então. Um homem cheio do Espírito Santo, Estevão. Nosso texto base está em Atos, capítulo 7, verso 55. Nós vamos falar de Atos 6 e Atos 7, tá bom? Mas vamos lá, Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eu fiquei assim maravilhada quando eu estava fazendo dois estudos anteriores, e aí eu fui falar sobre os homens que viram a glória de Deus, aonde o sofrimento que essas pessoas tiveram foram sofrimentos, mas sofrimentos que contribuíram para eles e eles foram muito recompensados pelo Senhor. Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para a glória, para aquilo que o Senhor tinha para eles, né? E aí nós vemos que Estevão foi um desses homens. E quando eu fiz, o Senhor trouxe à minha memória aqui, há mais ou menos um mês, o Senhor tinha dado o tema sobre Estevão, e aí eu peguei e falei, prontinho, Senhor, vou fazer, e tá aí. E nós vamos ver que na época de Estevão, Paulo ainda não era convertido ao Evangelho, né? E na época de Estevão, a igreja primitiva estava crescendo, e era tão interessante que os sacerdotes, eles passaram, muitos, a obedecerem à fé. Imagina o quanto isso estava repercutindo para aqueles outros que simplesmente viviam uma religiosidade. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que tremendo o agir do Espírito Santo naquele lugar. Olha que tremendo você entender como o Senhor estava usando os discípulos dele, para fazerem uma grande obra. Mas o Espírito Santo era o que estava capacitando, era o que estava fazendo crescer. Mas tinha pessoas que estavam dispostas a fazer o que o Senhor Jesus mandava, e um destes é Estevão. Vamos conhecer um pouquinho sobre Estevão? O significado do nome Estevão é coroa. Eu gosto de começar realmente até pelo final, né? Ele foi o primeiro mártir cristão, Atos 7,59. Olha que tremendo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. É interessante você ver, porque quantos crentes hoje vivem na igreja somente para receberem bênçãos. E a gente vê, olha o que aconteceu com Estevão, mas qual foi o final? O que ele viu naquele momento de grande aflição? Possivelmente, segundo os teólogos, Estevão, ele foi um dos 70 escolhidos e enviados pelo próprio Jesus. Não tem como eu confirmar, mas eu gostei dessa informação, né? Lucas 10, 1 e 2. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. É por isso que é importante sempre estarmos orando por missões, por missionários, pelos pastores, por todos aqueles que fazem a obra de Deus. Por que eu trouxe essa informação que, segundo os teólogos, Estevão podia estar entre os 70? Porque a Bíblia não nos mostra como que foi a conversão de Estevão. E quando eu vi essa informação, eu achei interessante. Só que não podemos falar é isso, tá? Mas é interessante.
Estevão era um homem cheio do poder de Deus, oh glória a Deus, Atos 6 e 8, olha o que aconteceu. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então imagina o quanto Estevão incomodava o inferno e também o quanto ele estava incomodando aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, aqueles que não queriam que o evangelho fosse desenvolvido, alcançassem as pessoas, né? Mas Estevão também, ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Atos 6 e 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, porque a gente vê alguns gregos aí, estava acontecendo, como o evangelho estava sendo bastante divulgado, muitos discípulos estavam seguindo a Cristo, estava tendo assim uma questão de uma assistência maior às viúvas, aos necessitados, e aí eles estavam precisando eleger diáconos, pessoas que iriam servir, pessoas que iriam ajudar, tanto na igreja como nas necessidades daqueles que precisavam. E Estevão, ele foi escolhido entre os diáconos. Atos 6, 3 e 5. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, que foi o que eu falei para vocês, e este parecer contentou a toda a multidão, que foi o que nós lemos agora há pouco. E aí a gente vê aqui, ó, e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E nós vemos assim o fato do Espírito Santo habitar em Estevão, assim como o Espírito Santo habita em nós, fazia de Estevão um homem cheio de sabedoria. Aí tá aqui, ó, Atos 6 e 10, eu inverti um pouquinho. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava, né? E ao Espírito com que falava, porque era o Espírito Santo que falava através da boca de Estevão. E a gente vê como é importante nós deixarmos o Espírito Santo nos usar, assim como Estevão deixava, ele tinha essa prontidão em servir. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, quando a gente fala sobre os diáconos e a função dele, que é servir e ajudar na igreja, quantas pessoas hoje querem cargo? Mas olha para você ver qual é a função que os diáconos eles devem executar na casa de Deus. E aí nós vemos que Estevão, ele foi um homem muito fiel a Deus. E Deus testificou. Atos 7,55. Eu acho lindo você entender, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. É como se mostrasse assim, o próprio Jesus falando: Estevão, meu filho, eu estou contigo. Olha, você vai vir para cá, não se preocupa com as coisas daí não. Mas ele já tinha feito uma grande obra para o Senhor. E uma coisa mais linda ainda, Estevão foi um homem que na hora da morte, ele demonstrou o perdão, ser perdoador. Atos 7,60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como que ele adormeceu, né? Ele estava levando pedradas. E ele olha para o Senhor, ele olha para o céu e fala: ó Senhor, não imputes este pecado a eles, não. Tem misericórdia deles. E quantas vezes a gente quer mais é que o Senhor trata com aquela pessoa que está fazendo mal pra gente, né? Como nós temos a aprender com os personagens da Bíblia, com homens cheios de fé, cheios de amor e cheios de Espírito Santo. Estevão, ele era um homem muito corajoso. No discurso de Estevão, onde ele estava assim mostrando no que ele cria, o que ele estava sendo acusado, ele estava assim se defendendo, mas ele estava trazendo para aqueles homens que estavam acusando a ele a verdade. Ele estava falando para aqueles homens do pecado, não somente deles, mas do povo e do povo anterior. Olha que tremendo, Atos 7, 51 e 53, olha que ousadia, que coragem.
homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Quantos profetas foram perseguidos, né? Aí fala assim, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Olha que ousadia, olha que coragem de Estevão. Quantos pregadores hoje, quantas pessoas hoje só querem falar o que o outro gosta de ouvir. Mas Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele estava sendo como atalaia, ele estava falando para eles. Ouvindo eles ou não, que é o papel do atalaia, ele estava falando o que era necessário. Estevão, nesse discurso, ele mostrou que ele era conhecedor da lei. Vamos ver Atos 7, 1, 2, 36 e 37. No discurso de Estevão, então, ele começa falando primeiro sobre Abraão, aí ele fala das promessas, fala de Moisés, fala da rebeldia do povo, né, que o povo não guardou a palavra, e traz até a rejeição do povo a Jesus. Vamos lá, ler Atos 7, 1, 2, 36 e 37. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Então Estevão estava falando da palavra, pegaram Estevão e trouxeram para o sumo sacerdote, para ele ser julgado. E Estevão disse, né? E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Foi este que os conduziu para fora. Aí está falando já sobre Moisés e o povo no Egito, né? Fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, Moisés falando e já anunciando sobre Jesus, a ele ouvireis. Estevão, ele continua o discurso, um dia eu vou fazer um estudo somente sobre o discurso de Estevão, porque é maravilhoso. Mas sabe qual foi a atitude daqueles homens ao ouvirem as ações pecaminosas que eles realizaram, que os pais no passado realizaram? Olha o que diz Atos 7, 54, 57, 58. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Imagina como eles ficaram indignados. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra Estevão, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Olha que tremendo! Se aquele povo, ouvindo o discurso, Estevão trazendo desde lá da chamada de Abraão até a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pecado daquele povo, se eles tivessem se arrependido, seria perdoado. Mas nós vemos que foi ao contrário. Eles se enfureceram, eles rangeram os dentes e eles se fecharam, mas ao invés deles olharem e se arrependerem, eles apedrejaram Estevão. E o mais lindo é que a gente vai ver duas atitudes de Estevão que, para mim, me marcaram lá no profundo. E eu estava comentando esta tarde com a minha filha, né, sobre pessoas falsas, sobre pessoas que nos perseguem, sobre pessoas que nos elogiam, mas você vê que é da boca para fora. E eu estava comentando isso com a minha filha e depois eu fui concluir o estudo e aí o Senhor fala para mim assim, duas atitudes de Estevão. E olha, e o Senhor fala comigo, eu creio que vai falar com você. Primeira, enquanto aquelas pessoas que mentiram sobre Estevão, falavam que Estevão estava falando do templo, falavam mentiras sobre Estevão para que Estevão fosse apedrejado, sabe qual foi a atitude de Estevão diante da mentira? Diante da acusação mentirosa? Atos 6, 13 a 15, como o Senhor fala conosco. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então,
todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, diante da acusação, diante da mentira, Estevão não criticou eles, Estevão não desejou mal para eles, Estevão não queria que Deus tratasse com eles. Nós vimos que foi ao contrário. A Bíblia fala que Estevão estava com o rosto como de um anjo, ele estava com o rosto calmo, sereno, um rosto cheio de paz. Que atitude é essa? Quando nós olhamos para nós, quando nós estamos sendo caluniados, quando estão falando mentira a nosso respeito. Uma vez o Senhor falou para mim assim: estão pegando o teu nome, estão jogando ao vento falando de ti, mas eu cuido de ti. E a gente olha assim, e qual é a nossa atitude quando a gente vê as pessoas fazendo tudo isso contra nós? E o Senhor falou: olha qual foi a atitude do meu servo Estevão. Aí a gente para pensar, meu Deus, como dizem, que palavra forte, como nós precisamos aprender, como o Senhor precisa nos moldar, como o Senhor precisa nos ajudar, nos fortalecer, tirar tudo que não agrada, que esteja dentro do nosso coração. Sabe qual foi a outra atitude que também me marcou muito no profundo? Enquanto apedrejavam, gente, mentiram a respeito dele. Agora ele estava sendo apedrejado. Sabe o que ele fez? Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha que lindo, que profundo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha a atitude dele. Diante do apedrejamento, ele orou, ele pediu para Jesus perdoar aquelas pessoas. Olha que profundo este estudo, que palavra profunda que o Senhor quer que nós aprendamos neste dia. Ele orou por aqueles que estavam apedrejando eles, e ele foi morto a pedradas. Diante de palavras mentirosas, diante de coisas piores como Estevão fez, que aconteceu com ele. Estevão orou por aqueles, pedindo perdão, para Jesus perdoar eles. E aí a gente para um pouco para pensar. Ele orou e pediu para Jesus perdoar as pessoas que o estavam matando. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Jesus, antes dele ir à cruz, enquanto ele estava sendo julgado também com palavras mentirosas, Jesus ficou calmo, não retrucou como uma ovelha muda, diz a Bíblia. E enquanto Jesus estava na cruz, Jesus que podia mandar anjos e mais anjos, ou um só já seria o suficiente para tirar ele lá da cruz, ele olha para Deus e fala: Pai, perdoai, não sabe o que fazem. Como é importante a gente aprender com as atitudes dos homens de Deus. Como é importante a gente aprender com Estevão. Que o Senhor Jesus venha nos ensinar. Que o Senhor Jesus venha nos fortalecer. Que o Senhor Jesus venha nos fazer viver para a glória do nome dEle. Que o nome dEle seja louvado, glorificado e engrandecido em nós. Estão falando mal de você? Fica bravo não. Ore pelo teu inimigo. Não deseja mal para ele não, porque é assim que o Senhor nos ensina. Deixa que Deus cuida, deixa que Deus trabalha, deixa que Deus está no controle de toda a situação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Jesus te abençoe.